Olá, eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento e maturação sexual na adolescência. E para isso, contamos com a presença da Anete Mecenas, doutora em bioquímica. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mariane. Bom, para a gente começar, eu queria que você contasse quais são as principais mudanças físicas que ocorrem durante a adolescência e como é que elas afetam o corpo de meninos e meninas. Ótimo. Primeiro a gente precisa pensar que a gente tem alterações fisiológicas ao longo da puberdade. E essas alterações têm muito a ver com as alterações hormonais. Então a gente tem alteração no eixo hipotalâmico, hipofisário gonadal, que é responsável pela produção de hormônios. Por exemplo, testosterona para os meninos e estrogênio para as meninas. E essas alterações hormonais ao longo do crescimento e desenvolvimento vai alterando também as respostas fisiológicas e modificando o corpo dessa criança para a fase da adolescência. Então a gente começa a observar que os meninos tendem a aumentar a massa muscular. Sim. Né? As meninas não ganham tanto músculo, mas elas começam a desenvolver mais gordura corporal, principalmente na mama, na coxa, no quadril. O menino começa a aumentar também maior ganho de massa muscular no peito, né, no braço, e isso vai desenvolvendo também no menino mais força. A gente observa algumas alterações hormonais que estão diretamente associadas ao ciclo menstrual na menina, né, que é a questão do início da menarca, a formação dos pelos, a alteração da voz no menino, porque a gente começa a ter alterações na laringe, né? Então, consequentemente, essas modificações fisiológicas têm todo o impacto associado às questões hormonais, né? Anete, e como as mudanças hormonais, falando delas, influenciam o bem-estar emocional dos adolescentes? Incrível, porque uma vez que você tem toda essa modificação, né, do aumento da produção de testosterona e o aumento da produção de estrogênio, isso tem um impacto direto na saúde emocional. Então, a gente observa que com a adolescência, a menina tende a ficar mais irritada, mais sensível. Isso principalmente no ciclo menstrual, porque tem um enfoque direto no aumento da produção de estrogênio. Fora todas as questões que envolvem a maior exposição ao hormônio, as cólicas menstruais, as dores na mama, né? Então, isso tem um reflexo direto também em tornar, né, a TPM, que a gente chama de tensão pré-menstrual, um momento mais delicado. Então, tem meninas que elas ficam mais irritadas, outras ficam mais sensíveis, né? Choram por tudo. Então, é um reflexo do estrogênio. Já o menino, ele fica exposto a maior produção de testosterona. Isso é interessante para a explosão muscular, para a resposta muscular, mas ao mesmo tempo ele fica mais agressivo. Então aumenta mais a agressividade, né? Então são parâmetros que a gente consegue observar e isso vai responder diretamente às questões emocionais, psicossociais, às relações. Então tudo isso precisa ser pensado dentro de um ponto de vista de acolhimento e entendimento desse processo fisiológico, né? É muita mudança. Muita mudança, E do né? dia para noite. Em um curto período de tempo, né? E você tem que se adaptar, que não é só uma questão de uma mudança emocional, é orgânica, né? É uma resposta fisiológica também à produção hormonal. Óbvio que o ambiente, ele vai ser um divisor de água. O quanto esse ambiente tem escuta atenta, não tem, né? Tem acolhimento, tudo isso vai ter um reflexo, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ele vai buscar esse adolescente ter mais autonomia, mais independência, né? E se ele tem um ambiente seguro, ele consegue sair com mais facilidade, né? E falando em mudanças, precisamos falar também sobre os desafios, né? Sim. E quais são os desafios psicossociais mais comuns enfrentados pelos adolescentes durante essa fase? É incrível. A gente observa que o adolescente está buscando autonomia, ele quer independência, mas ele não se sente preparado para isso. Então, você tem uma flutuação hormonal muito grande, que gera toda uma agressividade, uma sensibilidade, uma irritação, mas ao mesmo tempo ele quer o espaço dele, ele quer ser visto, ele quer ser acolhido nas questões sociais, nas relações pessoais. Então a gente vê muita questão do adolescente buscar autonomia e independência, mas ao mesmo tempo também querer voltar para casa e ter uma relação familiar de acolhimento, de entendimento desse momento. Ao mesmo tempo a gente tem uma pressão estética muito grande nos meninos, então os meninos precisam ser, né, com corpos mais definidos. Então eles começam a buscar academia, querem malhar, querem ganhar massa muscular, até por conta desse pico de testosterona e essa explosão muscular. As meninas querem ficar cada vez mais magras,
Sim. buscando cada vez mais uma perda considerável de massa gorda. A gente vê isso muito claro na literatura, que a menina tende a não ter uma aceitação do corpo, e isso é muito mais forte para a menina. Então, ela tende a ter uma tendência a desenvolver distúrbios nutricionais, focado principalmente nos transtornos alimentares. Então, a gente observa que tem uma pressão estética, uma pressão das relações pessoais, uma pressão de uma independência, uma autonomia, e ao mesmo tempo uma instabilidade emocional. Né, e frente a tudo isso, e que precisa ser acolhida, que precisa ser entendida, para que a gente consiga trabalhar também o crescimento e desenvolvimento cognitivo, né, desse adolescente. Bom, e assim, além de tudo isso que você já falou, a gente conta também com esse momento, acaba sendo uma busca pela identidade desse adolescente. E como é que a família, como é que ficam as relações familiares e sociais desses adolescentes nesse momento? Quando a gente olha para a questão familiar, a gente precisa lembrar do aspecto psicossocial. Então, o primeiro ponto é uma escuta atenta, sem julgamento. Porque, por si só, aquele adolescente ele já está buscando um espaço, uma identidade, um lugar. Ele não se sente completo, ele se sente insatisfeito nos diferentes nichos que ele está atravessando, seja na escola, na academia, num curso. Ele não se sente parte, muitas das vezes, daquele processo. Então, em casa, na relação familiar, é uma escuta atenta. E é uma escuta sem julgamento. É escutar atentamente, dialogar, melhorar essa porta de diálogo, de forma que esse adolescente se sinta à vontade para se colocar. E aí, a partir daí que ele se sente à vontade, os pais vão definindo valores e crenças. Né, vão inserindo valores e crenças que são valores familiares, né, que permitem com que esse adolescente consiga se desenvolver. Uma vez que existe esse estabelecimento de comunicação aberta, que eu posso falar o que eu fiz independente do que eu fiz, eu consigo me sentir acolhido. Uma vez que eu consigo me sentir acolhido, eu consigo me desenvolver melhor. Até porque muitas das vezes eu quero escolher. Eu quero independência, eu quero autonomia, mas eu não tenho maturidade para escolher. Sim. E aí a comunicação aberta cria um caminho para essa escolha, de forma que o adolescente se sinta seguro para voltar para os pais e dizer como ele se sente, mediante as escolhas que ele fez, até por imaturidade. Sim. Então, quando começa a ter aquele julgamento, os pais se distanciam, ele não tem oportunidade de falar, ele tem que sempre falar aquilo que os pais esperam, isso cria uma lacuna e um espaçamento muito grande. E aí a forma que o adolescente vai buscar são nas relações interpessoais, ele vai buscar fora de casa. Por que ele vai buscar fora de casa? Porque ele não sente que ele faz parte daquele processo dentro da própria casa dele. E aí que entra o perigo que a gente precisa falar, tanto da questão de educação sexual, a questão do uso de drogas, a questão do uso excessivo de bebida, porque é exatamente esse lugar, esse espaço que o adolescente está buscando e que às vezes ele não tem valores e crenças e não tem essa maturidade para entender. Então, os pais precisam olhar que é um turbilhão de hormônios, flutuações hormonais, que não é simplesmente uma questão de personalidade, existe questões hormonais, mas ao mesmo tempo precisa entender que o fator ambiental e social e psicológico vai ser fundamental para esse adolescente se desenvolver de forma saudável. Não é só simplesmente entender que a testosterona está alta e fazer uma atividade física. Não, ele vai precisar ser acolhido, entender as questões que envolvem o crescimento e desenvolvimento dele, mas através de uma comunicação e de um diálogo sendo estabelecido ali pelos pais com esse adolescente. Porque já são muitas modificações, Sim. Mari. Então, assim, se não tiver essa possibilidade de falar como eu me sinto, e a melhor coisa que tem é falar como eu me sinto sem julgamento, porque Exato. a partir daí você consegue construir algo em conjunto, né? E aí você Sim. insere ali os seus valores, né? Os valores familiares que é inerente a cada família, né? E que estratégias podem ajudar os adolescentes a lidar com essas mudanças e promover um desenvolvimento saudável? A prática da atividade física é muito interessante, porque ele precisa se relacionar. Primeiro momento, se é um adolescente mais introspectivo, talvez ele tenha dificuldade, mas ele vai encontrar também outros colegas que tenham a mesma relação. E a gente tem uma tendência também buscar, né, personalidades parecidas com a gente interage, se sente mais acolhido. É um passo a mais além da escola, é uma relação ali de atividade física, de disciplina, as lutas trazem muita disciplina também, né, permite com que ele consiga se desenvolver e até ajuda na questão do estudo, da própria educação. Um outro ponto muito importante é a relação saudável dentro de casa.
Então, quando a pressão ocorre dentro de casa e a pressão também é externa, o adolescente não vai conseguir se desenvolver bem. A tendência dele é buscar alternativas que talvez não sejam as melhores para o desenvolvimento dele. Então, é de fato os pais terem uma comunicação aberta. Isso é um ponto muito importante, para que para que o adolescente ele consiga falar o que ele sente, consiga falar como ele se sente, consiga interagir dentro de casa, porque na maioria das vezes na adolescência o estar em casa não é algo tão interessante. Eu prefiro buscar algo na rua. Exato. Eu quero melhorar as minhas relações com os meus amigos, eu quero relações sociais, eu quero sair, eu não quero mais sair com os meus pais, eu quero sair com meus amigos. Então assim, essa comunicação aberta, ela é muito importante, até para que os pais possam estar mais presentes, conhecer quem são os amigos, conhecer as relações, talvez trazer esses amigos para perto, construir em conjunto, e isso permite com que os valores e crenças da própria família também sejam, né, valores que possam atingir também outros adolescentes, influenciá-los, não só o filho, né, e muitas das vezes esse filho vai ter tanta abertura com a mãe, dele poder conversar coisas dos próprios colegas, e a mãe também ter uma possibilidade de entrar ali de maneira sábia, né, um olhar de sabedoria, um olhar de atenção e de escuta, ajudando nesse processo. Então, o que se observa muito na literatura científica é esse distanciamento do adolescente da relação familiar. Então, dessa forma, os pais vão precisar resgatar isso através de uma comunicação aberta. Então, práticas de atividade física, relações sociais além da escola, né? Então, desenvolvimento também de hobbies, né, que esse adolescente pode ter. Talvez ele queira cantar, dançar, tocar um instrumento. Isso também gera um desenvolvimento cognitivo tanto na infância quanto na adolescência, e que é interessante também para as outras ações, né, de desenvolvimento desse adolescente ao longo do processo. Bom, agora para a gente encerrar, Nete, qual é o papel do nutricionista na orientação de crianças e adolescentes? Esse papel não pode ser diferente do papel da família. O nutricionista tem que parar de ser mecânico e precisa ser mais humano. Então, a gente não está ali apenas para prescrever, né, prescrição dietoterápica. Não que a gente não esteja, também estamos. Mas o nutricionista precisa ter um olhar humanizado. Essa explosão de hormônio, essa flutuação hormonal faz o adolescente não querer cumprir horários, não querer ter disciplina, não achar que a alimentação é importante. Não adianta falar que ele vai ter obesidade, sobrepeso, diabetes e hipertensão. Ele é super jovem, saudável e isso nada não vai acontecer com ele. Então não é essa fala de uma educação tradicional e punitiva. Não funciona, né? A gente está acostumado com a medicalização dos costumes e não é isso. É a escuta atenta. Então, escutar atentamente esse adolescente, dialogar com esse adolescente e construir um plano alimentar equilibrado, óbvio, para o crescimento e desenvolvimento desse adolescente. Ele está com aumento de testosterona, de estrogênio, ele está desenvolvendo ossatura, está ganhando massa muscular, ele precisa de proteína, caloria adequada, zinco, vitamina D, vitamina E, ele precisa de um aporte de fibras, ele precisa de um consumo alimentar rico em frutas, verduras, legumes, né? Todos os grupos de alimentos. Então, se a gente for pensar num prato, arroz, feijão, um alface, um tomate, um filé de frango, um bife de carne colorido, ele precisa disso, mas na maioria das vezes ele acorda tarde, já acorda almoçando, às vezes não almoça, só lancha, busca alimentos mais prontos e mais acessíveis, às vezes ele não tem a mãe para preparar o alimento, ele fica sozinho em casa, de lá ele vai direto para a escola, já volta. chega nessa fase, que eles já começam a ficar sozinhos. Exatamente. Tem essa questão. E aí tá sozinho, ele vai comer o biscoito recheado no horário do almoço. Sim. Então, é entender as particularidades, a individualidade da inserção desse adolescente na família, com uma escuta atenta e com um diálogo, porque simplesmente impor ele não vai fazer. Até porque isso não é só para adolescente, isso é para a nossa vida como um todo, né? Antes de você buscar um profissional, você já tinha sua vida, você já tinha seu histórico, você já tinha suas relações sociais, culturais, emocionais, a forma como você lida com o alimento. O nutricionista tem que entrar para escutar atentamente, escutar de forma que entenda o contexto que aquele adolescente está inserido, de forma que ele consiga propor para aquele adolescente ele fazer parte daquele processo. Porque o adolescente ele tem uma sensação de pertencimento, ele quer pertencer a algo. Então, se esse nutricionista consegue entender
consegue externalizar para ele a importância do pertencimento em relação à alimentação dele, ele vai fazer modificações que vão construir uma mudança de hábito, um crescimento mais saudável. Com esse olhar para as frutas, verduras, legumes, o almoço e o jantar, né, diminuindo o fast food, aumentando arroz, feijão, salada, um pedaço de carne, que é o que a gente vem buscando cada vez mais quando a gente fala de nutrição, pelo entendimento da sociedade brasileira mesmo, esse olhar de que a população brasileira precisa melhorar o consumo de frutas, verduras e legumes. Porque isso vai trazer um desenvolvimento cognitivo melhor, Sim. cognitivo comportamental, vai reduzir sobrepeso e obesidade, vai reduzir diabetes infantil, que tem crescido consideravelmente junto com a obesidade infantil. E a gente sabe que uma vez que eu tenho essa mudança de comportamento, essa melhora no consumo alimentar desse adolescente, a literatura é clara, um adolescente que pratica atividade física, que tem uma alimentação melhor, ele vai ser um adulto mais saudável, um adulto com menor risco de sobrepeso e obesidade. Então tem um reflexo, né, ao longo prazo também na vida adulta. Anete, chegamos ao final. Muito obrigada pela sua presença e também por todo o conhecimento. Obrigada a você. É isso. Bons estudos e até a próxima.